poder estar aqui. Eu estava aqui, né, vendo cada um de vocês, bater meu coração quando vi a Aninha ali, minha professora querida, hoje que a gente pode estar aqui olhando nos olhos, né? Eu fiz algumas ações para a Secretaria da Educação e aqui a gente poder estar presencial, eu fiquei pensando como eu honro as minhas raízes, que orgulho eu tenho, né? Porque a copa é proporcional ao tamanho da raiz. E quando a gente pode olhar a raiz, eu fico tão feliz de ver e de honrar e de saber o quanto vocês me constroem, me construíram, me constroem, ajudam a construir tudo aquilo que eu tenho carregado. E eu estava ali lembrando de uma história que eu li ontem, de um piloto de caça dos Estados Unidos, que ele participou da Guerra do Vietnã e ele foi bombardeado, o avião dele foi bombardeado e ele caiu de paraquedas, acionou paraquedas, ele caiu, ele sobreviveu, ele foi capturado, ficou na prisão por um tempo e depois, então, ele começou a dar palestras nos Estados Unidos para falar o que ele aprendeu ali na prisão. E um dia ele estava sentado num restaurante e um homem o chamou pelo nome e disse para ele: "Olá, você sabe quem eu sou? Você caiu do avião, você sobreviveu por conta de um paraquedas. Eu que dobrava o seu paraquedas. Fui eu que dobrei o paraquedas do seu avião." Ele levou um susto, ele tinha sobrevivido por conta de uma tecnologia, um paraquedas. Mas por conta de uma pessoa que estava lá, dobrando aquele paraquedas, um homem que talvez ele passasse despercebido, ele não soubesse nem o nome. Ele era um piloto importante, mas tinha alguém ali nos bastidores dobrando um paraquedas para permitir com que ele pudesse sobreviver. E a tecnologia é o paraquedas que possibilitou tantas coisas nessa pandemia, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de mercado, em termos de sobrevivência. Mas existem aqueles que dobravam os paraquedas. Então eu estava vendo essa mesa aqui pensando, uau, quantos de vocês estavam lá dobrando os paraquedas da educação, da saúde, dobrando os paraquedas para que quantos de nós, no Brasil, em Botucatu, no mundo, a gente vai falar hoje, né? Somos cidadãos do mundo, a gente pudesse sobreviver. Então, que gratidão. Lembrar, exaltar e saber que tem cada um no seu ofício dobrando paraquedas. E quando eu fui chamada para fazer essa conversa, o que aprendemos na pandemia, desconfigurou um pouquinho, o que aprendemos com a pandemia, educação, tecnologia e resiliência. Eu fiquei muito feliz com esse convite desse tema, porque é algo que eu tenho pensado muito, e um filme passou na minha cabeça. Nessa pandemia, no início da pandemia, eu estava viajando, né? Ali era começo de março, eu estava viajando, eu participava do conselho de uma empresa. E aí eu fui chamada para uma reunião de emergência e eles começaram a falar: a gente precisa pensar, porque eu acho que as lojas vão fechar, a gente vai ter uma retração de mercado, isso já está acontecendo na Europa. E aí a gente começou a pensar, então a gente tem que ter um comitê de crise para quantos tempo? 15 dias, era aquela sensação, 15 dias, um mês. E eu lembro que uma das pessoas do conselho falou: olha só, eu acho que a gente tem que pensar para 6 meses. E aí a gente falou: não, como assim 6 meses? Pensar um comitê de crise, pensar que as lojas vão ficar fechadas 6 meses. Então era aquela sensação, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu participei, então, de comitê de crise dentro de empresas, de organizações. Depois eu fiz um trabalho também para Somos Educação. E a tecnologia foi toda isso que perpassou. Eu quero dividir um pouquinho com vocês, como eu pude estar atenta. E nesses bastidores, aprender algumas coisas, né, importantes da gente poder estar relembrando aqui. Por que aprender é tão importante? Por que a gente fala isso? O que aprendemos com a educação? Eu gosto muito existe uma consultoria que chama Óbvios, que o dono do Reclame Aqui fundou. E essa consultoria, ele pega o que as pessoas reclamam e ele constrói, então, o que fazer com aquilo. E tem eu gosto muito desse nome porque eu penso que o óbvio, ele vai entrando num lugar da nossa mente, que é um lugar do já sei. E aí a gente não consegue parar e olhar aquilo. Eu estava aqui olhando para cada um da mesa e admirando, e a palavra admirar, ad é para mirar, olhar,
Hoje é algo que a gente faz pouco, porque nós treinamos o nosso olhar a passar rápido na timeline do celular. O nosso olhar é um olhar rápido, a gente não sabe mais admirar, focar o nosso olhar em algo. E quando a gente aprende, a gente precisa estar focando o nosso olhar em algo. E quando a gente olha para a aprendizagem, essa condição nossa de aprendiz, ela é algo muito incipiente. Vocês estavam dizendo aqui, quanta defasagem dos alunos. As pesquisas mostram que apenas 30% dos alunos aprenderam a aprender. Apenas 30% dos alunos aprenderam a aprender. Então, a aprendizagem fica num lugar passivo, e quando a gente precisa aprender, a gente não sabe como fazer isso. E aí uma pergunta para cada um de nós: como você aprende? Você sabe como você aprende? Qual foi a última coisa que você aprendeu? Como fica isso dentro de nós? Existe uma corrente que diz hoje que as escolas, caiu a escola da memória. A escola não é mais um lugar da memória, já que você consegue acessar tudo ali na internet, você dá um Google e as informações estão ali. Mas eu ouso dizer que esse é um momento onde a escola é o lugar da memória afetiva. A gente nunca antes precisou tanto da memória, mas não uma memória mais de relatar apenas informações, é a memória do reconhecimento. Porque quando a gente está olhando ali para essa base, o que aprendemos na pandemia, a aprendizagem enquanto evolução, ela se dá por 2 patamares: mudança e memória. Mas não qualquer memória, é quando a gente faz um memorial. Todos nós passamos por uma série de mudanças, uma série de transformações. Quantas coisas aconteceram nesses 2 anos? Mas quantos de nós olhou para isso e falou: o que isso me transformou? Transformou aquela passagem em memoriais. Só assim a gente aprende. Quantas informações você só viu, quanto você não repetia isso, a gente não vê os alunos falando isso: eu escrevi na prova e aí acabou, porque eu não transformei em memorial. Existe uma história que eu gosto. A gente sabe que o Mar Vermelho se abriu, mas a gente esquece que também o Rio Jordão se abriu. E eu gosto muito dessa história de que quando eles estavam passando ali pelo rio, o líder disse algo importante. Ele disse assim: peguem as pedras que estão no chão do rio. Por que nós vamos pegar pedra? Nós estamos aqui querendo atravessar logo antes que venha a água. Ele disse: porque quando vocês chegarem do lado de lá, é sobre essas pedras que vocês vão construir a nova terra. É sobre essas pedras. Todas as vezes que a gente está atravessando algo, se a gente pegar as pedras e a gente puder, então, transformar aquilo num memorial, a gente muda de nível. A neurociência, ela mostra isso. Todas as vezes que você conscientemente transforma algo em um memorial, você, então, tem um desempenho diferente, você muda de nível. Existe uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, que eu vou contar para comprovar isso, onde a neurociência começou a entender um pouco mais disso. Uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram camareiras de um hotel e perguntaram para elas quais delas achavam que elas faziam algo para a saúde. Todas disseram que não faziam nada para a saúde. Então eles dividiram o time na metade. E para 50% delas contaram, então, que cada exercício que elas faziam mexia cada músculo. Pegaram, então, fisioterapeutas, profissionais da educação física e mostraram para ela qual músculo ela estava exercitando para cada coisa, como elas exercitavam o corpo delas, como aquele exercício que elas faziam era algo incrível. Depois de 3 meses, eles foram lá e fizeram as medições nesses 2 times. O time que sabia sobre os exercícios que elas faziam e o time que não mudou nada na rotina delas. Todos faziam a mesma rotina. Mas aquelas que sabiam, eles tinham caído o peso de uma forma vertiginosa, elas emagreceram. A pressão arterial melhorou. A massa gorda diminuiu vertiginosamente. E elas apresentaram muito
mais satisfação no trabalho. O corpo responde diferente quando a gente conscientemente aprende sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está fazendo. A mente, a nossa sensação de bem-estar. Então, quando a gente está falando na educação, ontem mesmo eu estava falando com professores sobre isso, a gente precisa contar o que a gente está fazendo. Precisa ser intencional. A gente parar aqui e olhar para as nossas pedras e falar o que a gente aprendeu. Eu tenho uma filha e a gente está criando um painel de memoriais. Por quê? Porque eu quero que ela olhe lá e que ela mude de nível cada vez que ela puder lembrar da onde ela já passou, o que ela já fez, de forma intencional. Então, quando a gente está falando sobre aprendizagem, só é possível se a gente tem mudança e também memória. Muito a gente falou de mudança. Quando a gente fala de tecnologia, a gente olha para a evolução, mas pouco a gente entende essa memória do intencional, do reconhecimento, de transformar aquilo que a gente viveu em algo que, de fato, se transforma numa capacidade. Aprender, então, é transformar o vivido em capacidade. Não é apenas fazer, é transformar-se. Logo no início da pandemia, eu fiz meu mestrado sobre resiliência, então muitas pessoas me chamaram para falar, e eu lembro de uma pergunta que diz, então quem sofre, quem passa por algo difícil, é alguém que se torna resiliente? Eu disse, não. Não é o sofrimento, não é a mudança, não é a dificuldade que vai te fazer resiliente, mas é o que você faz com ela de forma intencional. Para você aprender, não é apenas você viver, não adianta você estar numa sala de aula para você aprender. Você pode estar aqui viajando, você pode estar aqui só escutando, mas se você quiser de fato se transformar, você precisa ser intencional. E isso começar a formar você enquanto capacidade. É como a gente está diante do banquete e não se alimentar. E quando a gente se alimenta, é que aquilo nos transforma. Para isso, então, a aprendizagem precisa ser um banquete onde a gente tenha fome, vontade de comer. E aí a gente possa se alimentar de forma que a gente começa a se transformar. A primeira coisa, então, que aconteceu é a gente olhar qual cenário a gente passou. E aí quero que vocês possam voltar comigo na memória desse filme, da sensação de crise que a gente teve, de uma sensação de não previsibilidade. A gente não sabia, a gente sabe que em termos mentais tem 3 P's que nos ajudam diante das dificuldades, das crises: permanência, propagação e pessoalidade. Então, quando você tem um problema, se isso aqui vai durar, a gente até quer saber, né? Quanto tempo eu vou ter que aguentar essa dor? Quanto tempo? Qual é a permanência? Qual é a propagação disso? Né? Pegou fogo, pegou na casa inteira, como é que foi? Qual a propagação? Vai continuar pegando fogo? Permanência, propagação e pessoalidade. Porque muitas vezes quando a gente assume isso, ou quando existe alguém que assume, a gente consegue saber então para onde a gente vai. A gente não tinha nenhuma dessas 3 coisas. A gente não sabia qual era a permanência, a gente não sabia qual era a propagação. E a gente não tinha a quem recorrer enquanto pessoalidade, alguém que pode apertar o botão para parar. Então essa foi, em termos mentais, é isso que dispara a nossa crise. Quando a gente não sabe, a gente perde o rumo dessas 3 coisas, a gente entra numa crise. Mas a crise no holograma chinês, ele é formado por 2 traços, e um quer dizer risco e o outro quer dizer oportunidade. E como a gente lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. Por que a gente, inclusive, está falando sobre isso? Porque a gente vai construir os nossos alicerces a partir daqui. Eu me nego a voltar ao normal. Eu não acho que a gente tem que pensar em voltar ao normal. Voltar ao normal é a gente não aprender com o que passou. A gente tem que ir além do normal. Passar, pensar o que a gente, inclusive, não quer que volte ao normal. Né? A gente fazer um movimento novo com isso e saber que nós estamos num mundo onde as crises vão continuar. Porque um tsunami vem em ondas, e muitas ondas. A diferença é quem aprendeu com elas. Então, como a gente pode entender isso? A primeira coisa é que o que aconteceu não era quem tinha mais tecnologia, inclusive, que sobreviveu. Eu estava dentro do mercado de trabalho nas corporações, dentro talvez da maior agência, do maior lugar educacional hoje, em termos do âmbito privado. Não é a maior tecnologia. O que fez a diferença, inclusive, de quantas
acharam diante da crise, foi como elas reagiram a essa circunstância. A gente sabia que tinha pessoas com muito dinheiro, pessoas extremamente competentes, mas qual foi o timing da gente se levantar? Dependia muito de qual era a reação a isso. Se a gente puder perceber isso, a gente vai ver inclusive como os nossos alunos eles estão respondendo a isso ainda. Né? Então, existia um bug no nosso mindset, porque a gente viu algo deu errado, perdeu o controle. Eu não ia trabalhar na segunda, depois eu não sabia mais quando eu ia trabalhar, a gente não sabia mais o que a gente ia fazer. No mercado de trabalho, como a gente vai vender, como vai pagar. Na saúde, o que a gente vai fazer para parar isso? Todo mundo vai morrer. Era toda essa vivência do bug mindset de que algo deu errado. E todas as vezes que a gente lê a vida como deu errado, a gente tem uma paralisação, porque os neurônios funcionam assim. Você tem um fluxo, uma liberação muito maior de adrenalina, então as suas respostas são rápidas e curtas. Você não é estratégico. Quando você está assustado, você tem uma resposta rápida, mas muito curta. E então a gente tem uma vivência mental de paralisação. E isso é algo do nosso tempo, porque a gente criou vários modelos de correto. A gente foi criando tantos modelos do que era correto, que quando sai daquilo que é o nosso previsível, nós somos a geração da previsibilidade e do controle, quando sai do previsível, do controlado, a nossa sensação é de uma extrema paralisação. Então foi muito difícil para a nossa geração. Mas isso também mostrou que o mercado de trabalho já dizia, a gente não quer as pessoas mais inteligentes para aqui, a gente quer aquelas que saibam lidar com problemas. Porque pessoas com alto QI, de repente, quando não saía do jeito como elas queriam, elas paralisavam. E se tem uma coisa que vai acontecer na vida, é as coisas não acontecerem do jeito como a gente prevê. E aí eu gosto muito dessa frase do Darwin que diz: os mais adaptados são os que têm mais chance de sobrevivência e de gerar descendentes. Então a gente precisou fazer o nosso primeiro grande posicionamento, que era a adaptação. Eu fico pensando como o ser humano, ele não é o animal mais forte, como ele não tem condições, por exemplo, de viver no frio. E se ele disser, eu vou me adaptar aqui no frio, e vai ficar lá no frio, vai morrer. Ele não tem pelo para isso. Como a gente consegue estar em todas as áreas do planeta? Porque nós temos a capacidade de adaptação. Então, adaptar não é se acostumar. E muitas vezes a gente acha isso e a gente precisa se atentar, porque as gerações, os nossos alunos acham que se adaptar é se acostumar. E aí a gente começa a entrar de novo na seara da não intencional. A gente vai se acostumando com o ruim. A gente vai se acostumando muitas vezes com um governo ruim, com uma situação ruim. A gente vai se acostumando com vivências ruins. Você se acostuma. Outro dia minha filha mordeu o dedo do meu marido e ele gritou, né? Reativamente, assim, Gabriela! E ela chorou. E eu fiquei feliz, porque eu pensei, que bom que ela se assustou. Imagina se ela fosse uma criança que a hora que alguém grita para ela, ela não se assusta. Se essa fosse uma casa de gritos, ela iria se acostumar com isso. Que bom, porque na vida, quando alguém falar alto com ela, ela não vai achar que isso é normal. Ela vai chorar, ela vai se entristecer. E, claro, vai aprender a se posicionar. Mas quantas coisas a gente se acostuma achando que se acostumar é se adaptar? Não, adaptação não é ficar com aquilo que eu tenho. Tenta ficar no frio, sem um agasalho, você vai morrer. Adaptação não é se acostumar, mas é gerar condições com o que eu tenho para gerar uma nova realidade. E foi exatamente isso que deu um salto na educação, com a tecnologia, no mercado de trabalho, na saúde, com o que eu tenho. Não existia uma vacina, vamos nos adaptar ao vírus, não foi assim. Com o que eu tenho, como eu posso criar algo para gerar uma nova realidade. Isso é tão importante porque todas as vezes que a gente estiver em crise na nossa vida, na educação, em todas as nossas circunstâncias, esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Não é deu errado, mas como eu posso gerar algo com o que eu tenho para criar uma nova realidade. E aí a gente fala tanto que nós somos homo sapiens, que é isso que faz o nosso diferencial, mas o Uri Harari, ele já dizia que a evolução do homo sapiens é o homo sensi.
E a gente precisou exatamente disso. Aqui na mesa vocês falaram sobre isso, olhar para os alunos, escutar os alunos, olhar para as pessoas, escutar as pessoas. A gente precisa desse nosso novo botão, que é um botão antigo, mas que a gente deixou de apertar, porque o homem da racionalidade começou inclusive a medicalizar a sensação, anestesiando a nossa ligação com o outro. E quando você anestesia para não sentir dor, você também não sente gosto. O homem da razão, toda vez que sai fora algo ali do racional, ele acha que deu errado, ele dá um bug, então ele vai para o Rivotril, ele vai para o anestesiamento, ele vai para qualquer lugar que não poder sentir o que tem ali. Eu vou para a culpabilização, é o professor, é o pai, é o fulano que está fazendo isso e que deu errado. E quando a gente está fazendo isso, a gente está impedindo a nossa evolução, que é poder me conectar com o outro, entender o que está acontecendo, perceber o que a gente tem. O que a gente precisou fazer foi tocar o lugar do Homo Sense. Quando nós somos educação, eles entraram em contato comigo. O projeto foi como a gente pode treinar os adolescentes para um vestibular que não vai cobrar apenas conhecimento. Conhecimento ali, lógico, cognitivo. Como a gente pode treiná-los para que eles possam ter foco, para que eles possam continuar estudando em casa, para que eles possam se levantar para estudar, para que eles possam administrar a ansiedade. E aí então a educação começa a olhar algo que o mercado de trabalho já chamava a atenção, de que a gente precisa olhar para as competências e que a gente já estava fazendo isso através da BNCC. Como eu posso olhar para a competência, quem eu estou gerando através do que eu estou fazendo? E aí a gente precisou conectar com o nosso lado direito do cérebro, o nosso lado das emoções, o nosso lado onde eu me conecto com o outro, o nosso lado onde eu sinto. E aí eu gosto muito dessa fala do Alvin Toffler que diz que neste século os analfabetos não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E esse é um memorial que a gente precisa levar para a nossa vida: aprender, desaprender e reaprender. Quando eu sentei ali, a Sol me disse assim: olha, fulano vai falar, depois já é você. Eu falei: não, vim para aprender, não vim para assistir, vim para aprender. Como a gente precisa ter essa disposição da aprendizagem, que a gente vai envelhecendo e achando que não se precisa mais aprender, a gente vai para o lugar do óbvio, fechado na gente mesmo. E esse é o mundo VUCA que a gente fala tanto, de vulnerabilidade, inconstância, incerteza, complexidade. Se você ficar só com o que você, fechado naquilo que você tem, você vai ser um analfabeto, porque as coisas vão mudar o tempo inteiro. Como a gente tem treinado os nossos alunos, como a gente tem treinado a nossa mente a aprender, desaprender e reaprender. Eu tenho um casal de amigos que eles têm 75 e 78 anos e eles são pais. Eles são muito amigos meus, eu sou muito fã deles, eles são da Academia Brasileira de Letra e eles são pais da vice-presidente do Rock in Rio. E essa semana eu estava falando com ela, porque eu vou fazer uma entrevista com ela, e ela me fez um áudio dizendo assim: Fernanda, eu fico tão feliz de que meus pais sejam tão atuais, que possam fazer amizade com pessoas jovens como você e que vocês possam trocar tanto, porque a gente troca muito. Mas pensa o quanto que eles querem me escutar. Ontem eu estava na casa do Carlos Wizard, né? E ele, um cara gigantesco, né? Um dos 40 bilionários do Brasil, ele queria ouvir a minha história. Eu falei: mentira, né? Eu estou aqui para aprender com esse cara. Mas aí, esse foi o meu maior aprendizado. Eu pensei: quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Porque ele estava lá para aprender. Porque ele aprendeu isso. O que faz você ser grande não é o que você tem, mas é a sua condição de usar o que você tem e reinventar com aquilo que o outro coloca. Inovação não é tecnologia. Tecnologia é uma das formas de inovação. Inovação é a nossa capacidade de combinar. 90% da inovação são ideias pré-existentes e 10% é a forma de você recombinar as ideias pré-existentes de uma forma nova. Como a gente pode olhar para esse lugar
E aí a gente tem um posicionamento de que, para que eu tenha domínio, eu preciso assumir e não me livrar. Acontece a crise, eu preciso olhar para aquilo e falar, tá diferente, não tá errado, tá diferente. Deixa eu ver o que eu tenho, para que eu possa criar algo novo. Eu vou precisar reaprender, não sei tudo, esse é um momento de aprendizagem. Eu falava muito isso durante a quarentena. Não se distraia enquanto você devia estar aprendendo. Não se distraia enquanto você devia estar aprendendo. E aí, quando você se coloca na posição de aprendiz, você precisa estar no lugar de assumir algo muito raro no nosso tempo de hoje. A gente aprendeu como uma batata quente, de que a gente tem que se livrar dos problemas. E aí, toda vez que vem um problema, a gente quer jogar para alguém. A gente faz isso com os políticos, a gente faz isso com os professores, a gente faz isso com os pais, o aluno faz isso, e cada um fica jogando a batata quente. Porque a gente aprendeu que problema é uma batata quente. E não algo que eu preciso, talvez, fazer uma bela culinária. Inclusive porque a ciência diz que o flow, que é quando a gente atinge a nossa maior pico de bem-estar, é quando a gente está resolvendo problemas. Então, se a gente consegue olhar para isso, a gente vai ter um posicionamento diferente. E quem começou a liderar a revolução que aconteceu na pandemia foram as pessoas que assumiram e não se livraram. Foram as pessoas que falaram, tá bom, a bola veio, eu vou matar no peito. Não sei para onde eu vou jogar ela, mas ela veio, eu vou matar no peito. E aí vocês começaram a pensar novos projetos de educação, novas formas da saúde. Vou para Brasília, não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou. Então, quem faz a diferença não é aquele que se livra, é aquele que assume. O leão não é o mais forte dos animais, não é o maior dos animais, mas por que ele é o rei dos animais? Porque ele assume. E aí talvez a gente possa lembrar que existe um leão que é caricatura, que é o leão do Mágico de Oz. Ele é uma caricatura de um leão, ele tem medo. E aí ele fala tudo com medo, ele faz tudo com medo, falta para ele coragem. E talvez muitos de nós, inclusive muitos dos nossos alunos dessa próxima geração, é alguém que tenta se livrar, porque exatamente acha que coragem é não ter medo. Aquele leão achou que ele nascia corajoso. Coragem é o que a gente vai formando quando a gente coloca o nosso medo em movimento. Só existe o corajoso se ele pode olhar para o medo, se ele pode sentir medo e se ele pode falar, vamos comigo mesmo. Eu tenho medo de subir aqui, gente, pensa. Eu fico com um frio na barriga. Ontem, antes de entrar na casa do Carlos Izzard, eu não sabia nem o que eu ia falar com ele. Né? Ontem eu dei uma palestra, eu estava com um revertério na barriga. Claro que eu tenho medo. Mas ir apesar do medo, eu duvido. Né? Assim como o André falou, quantas vezes a voz embargou? Quantas vezes vocês foram fazer projetos cheios de medo? Não é não ter medo, mas a gente poder caminhar com o medo, é ir lado a lado com aquilo que a gente possui. Não é tentar se livrar disso e saber que quando a resposta não está na vida, ela tem que estar em você. Se não está pronto do lado de fora, a gente vai precisar criar algo, a gente vai precisar olhar para o que está dentro de nós. Quando a resposta não está na vida, ela tem que estar em você. E aí a gente vai olhar para a crise e saber que, lembra, a crise é risco e oportunidade. E diante dos riscos, qual é o nosso posicionamento? Proteção. Ninguém está falando que não é para ignorar os riscos. É proteção. Eu tenho medo de subir aqui, então eu estudo antes bastante para estar aqui. Então, como eu posso fazer para que eu tenha mecanismos de me proteger diante do risco? Qual é a proteção que eu vou começar a buscar? Qual é a forma onde eu vou? E quando eu olho para a oportunidade, é como eu posso me desenvolver com isso? E toda crise, ela é uma aceleração. Toda crise, ela vem para acelerar a gente, para colocar a gente em outro patamar. Todas as maiores inovações aconteceram em momentos de crise. Por quê? Porque já não funcionava o que estava estabelecido. Então eu precisava recriar. A internet veio na guerra. Então não funcionava aquilo que tinha. Eu preciso recriar, é a hora de eu aprender. E acontece isso de uma forma acelerada. Sabe aquilo, você não faz academia, você anda devagar, você fica ofegante, mas bota um Rottweiler atrás de você para ver se você não corre. Você corre, minha filha, a crise acelera. Por quê? Porque a gente começa a apertar botões e desafiar coisas que, quando a gente está no status quo, a gente anula. Então, diante da crise, a gente tinha dois posicionamentos possíveis: preocupação e preparação. E aqui distinguiu as pessoas que se posicionaram daquelas que ficaram retraídas. As que apenas se preocuparam, elas ficaram ocupadas
com o medo, com a ansiedade, com o não saber? Aquelas que se prepararam, aquelas que olharam para a preparação, e a palavra preparação tem a palavra ação, é o que eu vou fazer então para brigar com esse Rottweiler? O que eu vou fazer então? Qual é o nosso posicionamento diante dos problemas e das circunstâncias? É preocupação ou é preparação? Toda vez que eu estou na preocupação, eu estou dando uma informação para o meu cérebro de que eu não tenho o que fazer, eu estou num lugar passivo e eu começo a alimentar o medo do medo do medo do lobo, como diria o Chico, né? Quando ele escreveu aquele texto para a filha dele, Chapeuzinho Amarelo, é o medo do medo do medo do medo do lobo. E é tanto medo que eu já nem sei o que tem ali, e eu vou aumentando esse lugar. Porque o Brasil é o país número 1 em ansiedade, porque nós temos uma mentalidade passiva, de preocupação. Nós somos ensinados a nos preocupar e não a nos preparar. Tem lugares nos Estados Unidos que quando a calçada racha, os vizinhos vão lá se juntam, fazem um mutirão no final de semana e arrumam a calçada. Por quê? Porque ao invés de eu ficar pensando, olha lá a calçada, alguém vai cair, eles se juntam e arrumam a calçada. E se eles fazem isso na calçada, eles vão fazer isso na educação, eles vão fazer isso na cidade, eles vão fazer isso no país. A gente, quando a calçada está lá, fala, nossa, já pensou se estoura outra também? Nossa, e se isso aqui, não imagina esse vazamento? Imagina como é que vai ser? A gente se diminui diante da dificuldade e aí a gente não se posiciona. E isso acontece muitas vezes, porque a gente tem um posicionamento lá do certo, do que tinha que ser, e fica fixado nisso. Eu quero contar uma história que alguns já conhecem, eu contei isso na palestra que eu fiz para a Secretaria da Educação. Peço licença para repeti-la, mas sei que vocês, como aprendedores e reaprendedores, vão ouvir de uma maneira diferente. Essa é uma história que eu escrevi no meu último livro, que conta que tinha uma lagarta, que ela estava cansada de ser lagarta. E ela falou, nossa, eu não quero mais ser lagarta, estou cansada, não quero ficar comendo pó, olhando para baixo, coisa chata. Eu queria, era ter rodinha, imagina se eu tivesse rodinha, ia ser top. Eu ia olhar para cima, eu ia andar para cima e para baixo, eu ia fazer, nossa, ia ser incrível. Imagina se eu pudesse estar tomando água de coco na praia. Nossa, ia ser incrível, né? Quem não queria? E aí, então, ela entrou num momento de casulo, numa crise, ou até numa escola. E quando ela saiu dali, qual foi a primeira coisa que ela olhou? Se ela tinha rodinha. E aí ela olhou e não tinha. Ela ficou desapontada. Não tem rodinha. Deixa eu ver se eu estou na praia, pelo menos não estou na praia, não. Não tem nem água de coco. Além de tudo, não tem rodinha, não estou na praia, não tem água de coco. Eu carrego uma mochila pesada nas costas. Ela nunca soube que ela não tinha rodinha, mas agora ela tinha asas. Não era uma mochila pesada nas costas, eram asas. Ela não estava na praia tomando água de coco, mas agora ela podia tomar todos os drinks de todas as flores. E quando ela tomava, ela gerava novos quiosques de drinks para novas pessoas poderem usar. Foi isso que aconteceu na nossa pandemia, e isso inclusive que nos remete a inclusive pensarmos a educação, a tecnologia, esse olhar de resiliência, onde a gente não está preso na solução que a gente inventou, rodinha. Ou no imediatismo de eu querer água de coco na praia, a sensação de prazer. Então, não é do jeito que eu pensei, mas como eu posso olhar para isso e saber que eu posso ter algo ainda mais incrível. Eu tenho asas. E como um pensamento, ontem eu estava lendo uma reportagem de porque Israel é o país onde mais tem startup, e onde mais cresce a tecnologia, inclusive em termos de orçamento, em termos financeiros. É porque eles aprendem ali a ter um olhar já global, eles já criam para o mundo. Se aquela borboleta ela só queria tomar água de coco na praia, era só para ela. Ela não tinha mentalidade de contribuição. Ela nem sabia o que ela estava fazendo, ela não estava na memória do reconhecimento. A gente soltou uma pesquisa agora para uma série de escolas, não é de Botucatu, mas uma das perguntas da pesquisa era o que os alunos, se eles pudessem pedir, qual seria um pedido que os alunos teriam para a escola?
E a maior parte da pesquisa respondeu férias. Eles iam pedir férias. E talvez você está até falando aí dentro, acho que eu também. Acho que eu também. Mas algo está errado se eu estou numa escola que é o meu produto e quando eu pergunto o que você quer pedir para esse fornecedor é não tê-lo. Tem algo errado aí. Talvez porque ele não saiba que não é rodinha que ele tem, mas é asas. Talvez ele está pensando na água de coco da praia, mas ele não entendeu ainda que ele vai poder beber de todas as flores e fazer dali cada quiosque para o mundo. Isso significa que a base da nossa mente, a nossa base mental de posicionamento, que faz toda a diferença, para que a gente não se apaixone pela solução que a gente inventou, mas para resolver os problemas. E olhando para a pandemia, o grande problema mundial, que teve um início de paralisação, mas que fez com que a gente apertasse novos botões, eu fico pensando como o Botucatu precisa se olhar e falar: gente, dá licença, a gente tem uma parceria com o Instituto Bill Gates. O que você vai pensar pequeno agora? A gente precisa olhar que a gente que somos cidadãos mundiais. Resiliência é esse conceito da física, que é a capacidade de um material, depois de uma deformação, voltar para o seu estado original. Então, resiliência é essa nossa condição, que depois de algo que estava ali e que nos machucou, que nos feriu, a psicologia emprestou esse termo para dizer, deu errado, nos feriu. Como eu faço para voltar ao meu estado original? E nessa pandemia a gente falou muito sobre esse outro tema que chama antifrágil. Eu não gosto do nome dele, mas o que ele quer dizer é como você não só volta para o seu estado original, mas você cresce. É como quando você está fazendo musculação, você machuca o músculo e ele não volta ao estado original, ele está maior. Então, o que essa pandemia nos ajudou a aprender sobre nós é como a gente lida com os problemas, como a gente tem reagido na nossa leitura das circunstâncias, porque isso vai fazer toda a diferença. Como a gente tem se posicionado na nossa aprendizagem, como a gente precisa ser intencional com os nossos memoriais, como a gente pode assumir as circunstâncias para gerar com algo que a gente tem algo novo, sabendo que não é do jeito como eu pensei, mas pode ser de um jeito melhor ainda. E para isso eu preciso entender que o que muda é a forma e não a essência. Essa é a base da resiliência. Se a gente achar que tudo vai mudar, a gente vai virar outro, mas a base da resiliência é a gente saber que a forma muda, a essência não. Então esse foi um tempo em que nas empresas, na educação e em qualquer liderança, a gente precisou voltar para o nosso porquê. Aquele livro que chama Empresas Feitas para Durar, e ela mostra que as empresas que duram, para além das inovações constantes, ela continua se inovando, mas por que ela não deixa de existir? Porque ela começa pelo porquê. Os líderes, que são os maiores líderes mundiais, qual é a diferença que eles têm? Eles começam pelo porquê. A gente costuma falar para os outros o que a gente faz, mas o que vende não é o que a gente faz, é por quê. Talvez esse seja um posicionamento que a gente precisa aprender na pandemia, inclusive para a educação. Sabe quando o aluno diz assim, professora, mas por que eu tenho que aprender isso? A gente fica com raiva. Ai, Silvina, no meu tempo, a gente achava que tudo era importante, era nada. A gente precisa ouvir esse menino, porque ele está falando do que é o motivador dele. Por que eu preciso comer essa comida? Eu preciso contar para ele. Então o que a gente aprendeu é voltar ao porquê. Volta à essência. Por que a gente está fazendo educação? Por que mesmo eu me tornei um médico? Se você não se lembrasse disso, você não ia se posicionar na pandemia. Por que eu estou aqui? Porque eu cheguei ontem, 10 horas da noite na minha casa, porque eu acordei hoje 7 horas da manhã para estar aqui. Se eu não tivesse um porquê forte, eu não viria. Então a primeira coisa que a gente aprendeu é começar pelo porquê, depois know-how. Know-how é essa palavra que diz o como fazer, né? Como se faz. Então depois eu vou para o como, e aí a tecnologia entrou com força. Ela começou a nos dar possibilidades de como fazer, em todos os âmbitos. Não só em como entreter, mas em como
fazer, em como gerar aquilo que a gente quer. E aí a gente tem uma entrega de contribuição. Se levantou, quem não parou nele. Quais são as habilidades, então, que a gente começou a desenvolver? E vou correr aqui, que eles me falaram que eu tenho 10 minutos, estou acabando. Então, as habilidades, adaptação. Lembrando que a adaptação é aprender, desaprender, reaprender. E aí, isso é tão importante, que 2 sistemas não rodam juntos. Eu fiz essa apresentação num sistema da Apple, quando vem aqui, não roda. Por quê? 2 sistemas não rodam juntos. Se você tem um Windows 97, quando você coloca um mais atualizado, não roda junto. Quantas vezes o seu celular precisa se atualizar? Porque a gente acha que a nossa mente não precisa. Tem um monte de tecnologia, um monte de inovação super legal para a gente poder viver, mas 2 sistemas não rodam juntos. Então, se a gente não abrir mão daquelas nossas certezas, dos nossos padrões, a gente não vai conseguir ter adaptação. A segunda é compreender o meio e as características necessárias para sobreviver. É isso, é escutativa mesmo. É poder colocar os alunos, escutar os alunos. Essa semana eu descobri que a Embraer vai fazer um negócio muito legal que eu não conhecia, que é treinar a autogestão. É um dia que os professores, os diretores, ninguém da equipe vai para a escola. São os alunos, que eles têm eleição, vai ser um diretor. Os alunos vão dar as aulas para os outros. Entende? Mas pensa numa condição ali, naquele momento, de eu entender as características do meio. Quando eles fazem isso, muda-se os lugares, o aluno vai entender o lugar do professor. Talvez ele vai dar uma aula incrível, mas eu penso que os professores talvez deviam estar lá para assistir essas aulas. Como a gente pode assistir os nossos alunos, escutar os nossos alunos dentro do meio corporativo? Esse foi um momento que não adiantava você vender. Você tinha que escutar quem estava lá do outro lado, o que ele queria. O que a gente fez não foi campanhas de venda, mas de propósito, do porquê. Esse é o momento em que a nossa equipe, com os nossos alunos, a gente precisa voltar ali à razão, ao motivo. E aí, começar a escutar, exercitar o nosso homo sense. E gerar recursos para enfrentar esse meio. E para isso a gente precisa ter 3 aspectos importantes. O que eu possuo. O que eu possuo. Comece a olhar, que características você tem. Não despreze os seus talentos. O Carlos Wizard disse isso. Não despreze os seus talentos. Quando eu fiz uma listinha de tudo que eu tinha para eu poder criar um movimento novo, lá na última tinha dar aulinha de inglês. E aí, quando eu estava lá, o que eu vou fazer? Ele fala que ele teve uma inspiração divina dar aulinha de inglês. Ele falou, não fiquei animado não, dar aulinha de inglês. O que eu vou crescer com isso? Mas ele fala, não despreze seus talentos. Porque eu comecei a dar aulinha de inglês. Mas daí não era só uma aula, depois era uma escola, depois não era só uma escola, era uma rede de ensino. Eles construíram 3.000 escolas e fizeram a maior transação da educação, vendendo por 1,2 bilhões. Então, quando a gente está falando sobre o que eu possuo, e às vezes você acha que é algo pequeno, mas como eu posso estar ali com o que eu possuo? Como a gente pode mostrar para os nossos alunos o que ele já possui? Como ele tem valor naquilo que ele tem? Como eu posso fazer novas combinações com aquilo que eu tenho? E aí, exercitar 2 coisas que talvez a gente tenha muita dificuldade nessa nova geração. Disciplina e propósito. Disciplina e propósito. Não adianta você ter um porquê forte se você não trabalhar com afinco por ele. Ninguém que desenvolveu algo de excelência fez isso em 5 minutos. As pesquisas mostram que você dedicou ali pelo menos 10.000 horas. E isso é algo que talvez é difícil para a geração do imediatismo, avessa ao processo. A gente precisa começar a contar o quanto importa o processo. O quanto importa a gente poder fazer todo esse movimento para que a gente possa transformar o nosso porquê. Esse foi então um momento onde as competências de desenvolvimento intelectual e emocional, elas começaram a gritar. Por quê? Porque a aprendizagem, inclusive, só era viável se elas existissem, se elas estivessem à tona. E isso faz, inclusive, que a educação possa se aproximar do mercado. Então, no Career Building, ele vai mostrar que fizeram perguntas sobre se ele promoveria pessoas que fossem muito inteligentes, mas com baixo índice de inteligência emocional. Eles disseram que não. Os líderes da Coca-Cola que se desenvolveram na inteligência emocional, eles se aprofundaram nisso, eles passaram de 15% a mais
de vendas do que aqueles que não se aprofundaram. Hoje a gente sabe que você é contratado por técnica, mas você é mandado embora ou promovido pelas suas vivências emocionais. Como a gente precisa trazer essa base para a educação integral. Quando a gente olha para as competências da BNCC, como a gente pode olhar para isso, não só como uma nova forma de fazer, mas do que a gente está gerando, e inclusive os nossos pais, os nossos alunos precisam poder olhar para aquilo que eles vão ser cobrados. Esse é o momento que na educação o currículo oculto ganha relevo. Porque o que faltou era exatamente aquilo que estava no currículo oculto. A professora, a tia que estava lá e que falava bom dia, recebia, não existia mais. A gente começou a sentir falta dela. O que a gente precisa contar é que quando ela chama pelo nome, eu preciso contar para o pai, para o aluno, para o professor, para ela, que o que ela está fazendo não é só chamar pelo nome, ela está gerando identidade. Quando eu estou sentado discutindo com os meus alunos, não é sobre uma ideia que eu tenho, é sobre eu entender, inclusive, como o que eu tenho implica nele. Quando existe uma briga na escola, eu preciso poder entender onde está o meu limite e o do outro. O que eu estou aprendendo ali é empatia, é limite, é a minha condição de posicionamento. Como eu, dentro da escola, aquela parte onde o professor fala quem quer responder e a gente começa a criar um trabalho novo, o que eu estou desenvolvendo ali é criatividade. Então, a gente precisa começar a dar nome a cada coisa que a gente está fazendo para que se tornem memoriais e intencionais. O currículo oculto ganha relevo porque tudo aquilo que a gente estava ali atrás começa a ganhar um significado diferente. A gente sentia falta, não sabia por quê, porque a gente não foi treinado a olhar o para quê. Então, a gente precisa entender que o principal mesmo da educação é a pedagogia mesmo. A educação não existe sem a pedagogia, mas ela é o que a gente faz. O como é a tecnologia que deu um salto, inclusive na possibilidade de pedagogia, mas a gente precisa começar pelo porquê, que é a humanologia, que humanos a gente transforma, porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E terminando então, como a gente pode olhar para tudo isso? Entender que a gente passa por crises, que a gente passou por uma primeira grande crise mundial, e que isso fez com que a gente pudesse aprender como a gente lida com os riscos e oportunidades. E aí, ter 3 dicas importantes. A primeira é que a gente não tem energia para todas as coisas. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Para que a gente possa admirar, você precisa escolher onde está seu foco. Escolha suas batalhas. Lembre que a forma muda, a essência não. Onde está a lagarta na borboleta? Ela não desapareceu, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O corpo da borboleta é a lagarta. Então, quando eu olho para mim hoje, eu quase não acredito quando eu falo, gente, eu sou mãe, como assim? Eu olho, eu vejo a forma muda, mas a essência é a mesma. Estou aqui pensando, nossa, que horas que a Aninha vai contar aquela história da Iracema, com aquela vontade ainda de ouvir, de escutar, porque a forma muda, a essência não. Em todas as circunstâncias, a tecnologia pode vir. A gente às vezes tem medo da tecnologia na educação, a gente tem medo da tecnologia chegar. Por quê? Porque a gente acha que vai perder a essência. Quando perder a essência, aí é um problema. Então o que a gente precisa é manter a essência e descobrir novas formas de fazer. E saber que cada momento da vida é uma pista para as respostas. Se nós somos aprendizes de plantão, cada momento do que acontece hoje é uma pista para as respostas de algo que vão nos perguntar amanhã. E quando a gente descobre, então, essa força que a gente possui, essa força da resiliência, que é a base do que a gente cresce, quando a gente descobre a força que a gente possui, o foco não é mais o problema, mas a solução. Eu estou aqui diante de pessoas que acordaram num sábado de manhã para olhar para a pandemia, para olhar para a educação, para olhar para algo que a gente talvez queria jogar ali, já passou no batata quente. Mas que a gente precisa olhar para a força que a gente construiu, vivendo tudo isso, a cada passo, porque cada momento da vida é uma pista para as respostas, para que a gente possa criar soluções. E aí eu gosto muito dessa frase, que às vezes para a gente perder o teto, é preciso perder o chão. A pandemia foi um momento que a gente perdeu o chão, mas uma oportunidade da gente perder os tetos que a gente tinha construído, de crescimento, de padrão, de vivência. E eu quero terminar com uma frase, voltando lá para o Darwin, que diz que os mais adaptados são os que têm mais chance de sobreviver. Eu quero terminar com essa frase. Não é só sobre sobreviver a quarentena ou a crise,
mas sobre sobreviver. Tirar o máximo da vida. Viver cada instante intensamente, intencional, acordado e gerar descendentes. Se tem algo que a gente aprendeu nessa pandemia é que somos cidadãos globais. O que você faz impacta o seu pai, o seu vizinho, e a China, e o mundo. Uma ação provoca milhares de reações. Enquanto a gente não desenvolver a nossa capacidade de entender que não é só sobre sobrevivência a essa vida, mas é sobre tirar o máximo dela, ser intencional e gerar descendentes, provocar diferença para as gerações, a gente não aprendeu, não saiu do lugar, a gente só sobreviveu. Minha gratidão enorme a vocês, a esse tempo que estiveram aqui, as minhas raízes. Eu pus aqui uma foto da Gabriela, que já está bem grandona, já faz 9 meses, porque quando eu pensei que eu ia vir aqui, essa era uma condição, né? Eu estava vindo para cá, deixei ela brincando, a gente brincou ainda hoje de manhã, eu estava vindo para cá e pensando, filha, você nem sabe que eu vou lá falar para as pessoas que vão mudar o seu mundo. Tudo aquilo que a gente fizer intencional hoje, a gente vai estar gerando frutos para uma nova geração. Também é por ela que eu estou aqui.